hoje pela manhã, em Atos capítulo 1. Obrigado, meu querido. Hoje pela manhã, em Atos capítulo 1, versículo 8, nós falamos sobre o Espírito é quem nos capacita, através do poder que Ele nos dá, para nós cumprirmos a obra do Senhor, né? E trabalhamos sobre o aspecto de que o poder que Deus nos dá é para que nós possamos usá-lo em benefício do outro e não em benefício de nós mesmos. Então agora, na continuidade, nós vamos falar sobre mais uma parte desse versículo. Falamos então: mas recebereis poder ao descer sobre vós. E agora nós vamos entrar na próxima frase, que diz: e sereis minhas testemunhas. Fale comigo: e sereis minhas testemunhas. Mais uma vez: e sereis. Jóia, e sereis minhas testemunhas. Bom, o que é uma testemunha? Vamos lá. O que é uma testemunha? Marte. Você já foi direto na raiz da palavra, né? Jóia, mas o que é uma testemunha? Testemunha é alguém que faz o quê, gente? Vocês estão olhando para mim assim? Fala aí alguma coisa. Que relata um fato que o quê? Que ocorreu, que ele viu. Obviamente que ele testemunhou, não é verdade? É algo que ele viu, algo que ele pode atestar, é algo que ele pode falar com veracidade, é algo que ele pode, vamos dizer assim, por assim dizer, comprovar. Então, ser testemunha está intimamente ligada direto ao fato que se testemunha. Bom, olhando na questão da raiz da palavra aí no grego, a mesma palavra que é usada para Marte é a mesma palavra usada para testemunha. Então eu queria nesta noite falar sobre a qualidade da testemunha, né? A qualidade da testemunha que nós devemos ser. Qual é o seu grau? Qual é a sua capacidade? Qual é a sua qualidade? Qual é o nível? E é aqui que eu quero chegar. Qual é o nível de testemunha que nós somos? Qual é o nível de comprometimento de testemunha que nós somos, ou que nós nos tornamos, ou que nós queremos ser como os missionários? Então, a palavra do Senhor diz que nós receberemos poder ao descer sobre nós o Espírito, para que nós sejamos testemunhas. Bom, duas coisas eu quero falar da questão das testemunhas: acerca da questão do mártir e a questão de estar intimamente ligado ao fato. Então, a qualidade da testemunha que o Espírito quer gerar em nós, ou que nós sejamos testemunhas na obra missionária ou para fazer missões, é sermos testemunhas, sermos comprometidos, essa é a palavra, a ponto de nos tornarmos mártires, se assim for necessário. Então a Bíblia fala do primeiro mártir, que foi Estevão, né? A Bíblia fala que esse moço, ele era um diácono da igreja que nascia naqueles dias, a igreja conhecida como igreja primitiva, e ele tem um conhecimento profundo da palavra de Deus, um conhecimento profundo da relação com o Senhor Jesus Cristo, e ele confronta os religiosos daquela época. Em outras palavras, resumindo, o Estevão só faltou dizer para os fariseus que o templo não valia absolutamente nada. Basicamente foi isso que Estevão fez no discurso dele. Quando ele vem respaldando todo o seu discurso, ele faz um discurso teológico, ele faz um discurso espiritual, ele faz um discurso com fundamentação, ele faz um discurso com argumentos, para dizer: o que vocês fazem do templo, o que vocês fazem com o templo, o que vocês fazem através do templo, nada mais é do que afastar vocês do verdadeiro propósito de quem é Jesus, de quem é Deus. E ele destrói os fariseus, os religiosos da época, com o argumento, conhecimento que ele tem da palavra de Deus. Então a única coisa que eles conseguem fazer com Estevão é matar, porque se fosse argumentar na palavra, não teriam nenhum tipo de argumento com Estevão. Então eles pegam em pedras, apedrejam Estevão, e Estevão se torna o primeiro mártir, ou a primeira testemunha neste nível de entrega
para o Senhor Jesus. Então, quando o Espírito nos capacita, ou quando você recebe o poder do Espírito para ser testemunha, na verdade, o que o Espírito está querendo dizer e está dizendo é que o poder que ele está derramando sobre a sua vida, a vinda dele sobre você, a ação dele sobre a sua vida, tem que levar você e a mim a um comprometimento tal que, se necessário for, a gente vai ter que morrer por causa da mensagem que nós estamos pregando. E aí vem aquela pergunta retórica de pastor, né? Você está disposto a morrer por amor a Jesus? Não responde para mim aqui não, porque você pode estar falando uma bobagem muito grande, porque na empolgação tu fala, eu tô, mas na hora mesmo, será que estamos dispostos a morrer por Jesus? Às vezes tem situações que você passa dentro do próprio seminário que faz você pensar em abandonar Jesus, ou abandonar o seu chamado, ou abandonar a sua caminhada aqui. Às vezes relacionamentos que você tem, ou a forma como você se relaciona, ou como você não recebe aquilo que você gostaria de receber, ou não recebe da forma como você gostaria de receber, ou você não é tratado da forma como você gostaria de ser tratado, ou como você não recebe ou não consegue lidar com as coisas, porque você acha que as pessoas deveriam lidar com você de forma distinta, e aí o que vem na sua cabeça é o quê? Não quer saber de uma coisa? Vou largar esse negócio para lá. Então, antes de você dizer que está disposto a morrer por Jesus, comece a pensar a partir do seu comportamento dentro deste seminário. Comece a pensar do seu comportamento dentro deste tempo que você está sendo preparado e treinado para ser uma testemunha, para ser um missionário aonde quer que Deus vá te enviar. Seja aqui em Manaus, seja em Macapá, seja fora do país, seja como pastor, seja como um missionário transcultural, seja lá como for. Qual é o seu nível de comprometimento como testemunha do Senhor? Porque se a gente for olhar, nós temos hoje um nível de comprometimento de testemunhas por aí, que ele é questionável sobre vários aspectos. Mas eu não quero falar sobre isso, eu quero falar sobre o meu e sobre o seu. Qual é o seu nível de comprometimento? Hoje nós estamos trabalhando na Bolívia com um internato. Eu sempre confundo, vou falar orfanato, mas não é orfanato, é um internato, onde 52 crianças ficam internadas para estudar durante o ano. Mas como é que nós chegamos a esse trabalho? Nós temos uma missionária na nossa denominação, ela chama Mônica. Até hoje mesmo estava conversando com ela acerca de algumas coisas que a gente deve para a Bolívia em maio ou junho, para passar em revista o trabalho lá. A Mônica, ela, em 2012, ela disse que teve um desejo de fazer alguma coisa diferente para Jesus. Falou, quero fazer um negócio diferente. Eu não estou muito satisfeita da forma como eu estou vivendo. Ela é esposa de um pastor da nossa denominação. Eu sinto que eu preciso fazer alguma coisa diferente para o Senhor. E ela disse que pensou várias vezes o que ela queria fazer, o que ela podia fazer. Aí ela disse que sentiu um desejo de fazer um voto, de rapar a cabeça. O cabelão dela aqui assim, ó. E ela falou assim, olha, eu tenho que conversar com meu marido, porque meu marido é que manda. Se ele falar que não, não. Se ele falar que sim, sim. Enfim. Aí ela disse que foi muito descrente falar com o marido dela, o pastor Clarindo, a gente chama ele de Cacá. Aí ela chegou perto do Cacá e falou assim, Cacá, estou com vontade de fazer alguma coisa diferente para o Senhor, e se tem uma coisa que eu gosto, que eu tenho, tipo assim, é o meu orgulho, é o meu cabelo, eu queria rapar minha cabeça e dar o meu cabelo como se fosse uma oferta para o Senhor. Ele falou, faz. Aí ela disse que assustou. Aí disse que ela rapou a cabeça e falou, Senhor, eu vou fazer isso como uma forma de entrega, de adoração, seja lá como que o Senhor. Para mim me custa muito fazer isso. E ela fez. Ela disse que passou um mês mais ou menos que ela estava nesse propósito de jejum, de oração, buscando Deus. Uma amiga dela liga para ela e fala assim com ela, Mônica, ela é essa menina, essa outra amiga dela é assistente social. Mônica, eu estou com uma situação aqui, nós temos um menino, ele chama Michel, tem 10 meses, e os pais dele são bolivianos, a mãe e o pai foram presos trazendo droga da Bolívia para o Brasil. E nós vamos ter que, eles estão presos, a mãe está com a criança numa casa lá chama Casa Rosa, né, que é para mães
que são presas com crianças. Foi preso com 10 meses, só que já tem criança, só pode ficar até 2 anos. E o Michel, ela já está presa há 1 ano e 8 meses, então o Michel tinha passado de 2 anos, mas não tem parente, não tem ninguém em Belo Horizonte. Então nós temos que arrumar uma família acolhedora, né? Não sei se vocês conhecem esse trabalho, mas esse trabalho é um trabalho que muitos governos fazem isso, onde existem famílias que recebem crianças por um período de tempo, às vezes por um final de semana. E ela falou: você não quer receber o Michel aí na sua casa, não? Aí ela falou assim: olha, eu tenho que falar com o Cacá. Se ele falar que pode, tudo bem, mas se não, não sei, eu tenho que ver com o meu marido. E aí ela disse que foi falar com o Cacá, mas achando que o Cacá não ia topar também, porque elas já têm 3 filhas, as 3 filhas praticamente criadas. Uma faz medicina na Argentina, a outra estuda não sei aonde, a mais nova está com 17 anos, pega uma criança de 2 anos, porque a assistente social falou assim: olha, não é adoção, é para você cuidar dele enquanto a mãe dele está presa, vai sendo julgada e vai ser condenada. A gente não sabe, pode ser 1 mês, como pode ser até 15 anos, que é o prazo dela, que ela pode pegar de cadeia. Então você pode ficar com essa criança só esse final de semana, ou pode ficar com essa criança até completar 15 anos, que a mãe está presa e vai estar com 17 anos. Então ela disse, foi conversar com o marido dela, foi atrás do marido dela, e o marido dela falou assim: pega. Ela disse que tomou tanto susto quanto no dia que ela falou que estava com intenção de rapar o cabelo se ele deixava. E aí pegaram a criança, só que a criança era para vir daí 30 dias. A mulher falou com ela no final de semana, numa quinta-feira mais ou menos. Quando foi no sábado, ela falou: olha, a criança está liberada, tem que levar para sua casa. Foram lá, pegaram, disse que não tinha nada dentro de casa, aí foram comprar berço, aí mobilizou a igreja, fizeram um enxoval para o menino, enfim. O Michel veio para a casa dela. Quando o Michel chegou na casa dela e tal, ela disse que o Espírito Santo falou com ela assim: eu não estou te dando um Michel, eu estou te colocando nas suas mãos o povo do Michel. E ela disse que não entendeu nada daquilo. E ela começou a cuidar da criança. A criança ficou com ela durante aproximadamente, não sei se foi 8 ou 10 meses que o Michel ficou com a missionária Mônica. E um dia a assistente social liga para ela e fala: olha, a juíza entendeu que a mãe foi uma pessoa muito simples, foi ludibriada. O pai não, o pai era um cara, como diz, sabia o que estava fazendo, mas a mãe não. Então resolveu expulsá-la do país. Ela tem 1 semana para sair do país. Então a Mônica foi até a penitenciária, pegou a mãe do menino, levou para a casa dela. O Michel já não queria ir mais com a mãe, porque se apegou à Mônica. Disse que foi uma tristeza a despedida deles, porque tinha 1 semana para sair do país. E a mãe do Michel, a boliviana, escreveu um endereço para a Mônica, dizendo: olha, esse é meu endereço, porque a Mônica disse: me dá seu endereço que eu quero te visitar. Isso foi no ano de 2012. E ela foi embora. Durante 2 anos a Mônica mandava correspondência, mas nada chegava. E ela não tinha resposta. Quando foi em 2015, a Mônica falou: quer saber de uma coisa? Eu vou lá ver essa mulher, ver se eu encontro a mulher, o Michel, conhecer a família deles. E ela pegou e foi para a Bolívia. Essa assistente social, o irmão dela é casado com uma boliviana, para você ver as coincidências de Deus, né? Essa assistente social tem um irmão que é casado com uma boliviana em Santa Cruz de la Serra. E ela falou assim: vamos lá, eu pago a sua passagem, nós vamos lá para a casa do seu irmão, e lá a gente procura aonde é esse lugar que essa mulher me deu o endereço. E foram para Santa Cruz de la Serra. Chegaram lá, foram procurar na rodoviária, ninguém conhecia o endereço, não sabia. E rodaram, até que uma pessoa falou assim: olha, tem uma cooperativa de carros, de táxi em tal lugar, tem um taxista lá por nome tal, se esse cara não souber onde é esse lugar, ninguém mais sabe. E elas foram, quando chegou lá, o cara falou: não, eu sei sim. Ela estava em Santa Cruz de la Serra. A Santa Cruz de la Serra, a cidade é aproximadamente uns 600 a 700 quilômetros de distância. Ela chegou e o cara falou consigo: amanhã a gente sai daqui 4 horas da manhã. Se você quiser, nós vamos. Então vamos embora. Aí juntaram, foram. Ela, essa amiga dela, e a sogra do irmão dela, que é boliviana. E foram os 4 até a cidade de Pô. Eles chegaram lá 4 horas da manhã, chegaram lá 5 horas da tarde e voltaram 6 horas da tarde, porque o taxista não quis ficar lá na cidade. Então eles viajaram esse tempo todo para ficar 1 hora lá. Mas quando ela chegou na cidade, que encontrou, foi uma alegria, foi uma... Ela conta assim, diz que foi indescritível, mesmo para ficar 1 hora só.
Ela falou, agora eu sei onde é que vocês estão e eu vou voltar aqui depois, ano que vem eu volto, aquela coisa. E ela voltou. Voltou em 2015, voltou em 2016. Só que quando ela foi em 2016, ela não encontrou a família do Michel, porque a família do Michel tinha mudado para uma outra cidade. E ela ficou muito triste, porque ela falou assim, poxa vida, saudade da criança, apegar daquela criança, a família da criança. Ela disse que o Espírito Santo de Deus falou com ela assim, você lembra que eu falei com você que eu não te dei uma criança, mas eu te dei o povo daquela criança? De 2016 para cá ela nunca mais viu o Michel, nem sabe por onde anda. Mas o tio do Michel, que é o Luciano, católico, do pé roxo, bateu um papo com a Mônica, e a Mônica falou de Jesus para ele, evangelizou ele. E quando ela evangelizou ele, ele entendeu o processo de salvação, aceitou Jesus e ficou firme na presença do Senhor. Isso foi no ano de 2016. No ano de 2017 ela me desafiou para ir para lá. Vamos lá, pastor, para você conhecer o trabalho e tal. E nós fomos. E quando nós chegamos lá, o Luciano estava esperando a gente. E depois de algumas coisas que nós fizemos naquela cidade para conhecer, enfim, questões burocráticas, o Luciano, nós estávamos passando na cidadezinha que tem 2.000 e poucos habitantes, não tem nenhuma igreja evangélica, só uma igreja católica. O Luciano falou comigo assim, pastor, eu nunca mais entrei nessa igreja, porque eu entendi que ali não tem mais nada para mim. O meu compromisso a partir de hoje é com Jesus Cristo. Desde o dia que eu encontrei Jesus, o meu compromisso é com Jesus. E o Luciano foi o canal de Deus para nós chegarmos no internato. Enfim, nós conhecemos o internato, assumimos as crianças, 52 crianças, estamos trabalhando com essas 52 crianças. Mas eu estava conversando com a Mônica sobre detalhes do que nos levou a chegar neste orfanato na Bolívia. E eu bati um papo com ela, avaliando sobre essa perspectiva do nível de comprometimento que nós temos que ter como testemunhas do Senhor. E eu estava vendo com ela e falando assim, poxa Mônica, quanta coisa você teve que fazer, você teve que abrir mão. Ela é mãe de 3 moças, o marido dela não é muito chegado a missões, abençoa ela para ir. As dificuldades que ela enfrentou, financeira, porque não tinha recurso próprio, ajuntava com a igreja, ela trabalhava o ano todo com a igreja, vendendo coxinha, salgadinho, vendendo um monte de coisa para juntar dinheiro com a igreja, para pagar a passagem para ir para a Bolívia. Enfim, ela falou, pastor, eu nunca medi esforços, porque eu sabia que Deus havia nos dado um povo naquela cidade da Bolívia. Não existia nenhum tipo de dificuldade no coração daquela mulher para fazer aquilo que Deus havia colocado nas mãos dela. Comprometimento com a obra do Senhor em termos de ser testemunho. O nível de comprometimento da Mônica tocou muito o meu coração. Mas agora também, quando eu estive em Moçambique, teve uma outra situação que mexeu muito comigo, em termos de nível de comprometimento como testemunha. Eu conheci lá um pastor Carlos. Eu levantei umas ofertas aqui no Brasil para comprar Bíblias para dar para os pastores lá, porque ela tem uma sociedade bíblica moçambicana. E depois até me arrependi, falei que não vou mais comprar porque é muito caro, é melhor você levar a Bíblia daqui. Mas quando eu cheguei na sociedade bíblica moçambicana, conheci o pastor Carlos. O pastor Carlos, ele é da etnia Macua, e ele está traduzindo a Bíblia para o dialeto dos Macuas. Então ele estava me contando que ele começou a traduzir a Bíblia no dialeto dos Macuas há 20 anos atrás. Hoje está, esse ano inteiro, 20 anos, no final do ano eles vão lançar a Bíblia toda no dialeto dos Macuas. Mas há 8 anos atrás, quando ele tinha 12 anos de trabalho de tradução, ele disse que um dia ele chegou no trabalho, lá na Sociedade Bíblica de Moçambique, e a porta arrombada, tudo revirado. Quando ele procurou os computadores haviam sido roubados. E todo o trabalho dele de 12 anos estava naqueles computadores. Ele falou comigo assim, pastor, naquela época não tinha esse negócio de nuvem, de a gente guardar na nuvem, HD, não existia isso. Tudo o que eu tinha estava dentro dos computadores. 12 anos de tradução, pastor. E eu perguntei para ele, falei assim, o que você fez, pastor Cássio? Como assim, o que eu fiz? Não, o que você fez, velho? Ele falou, continuei a traduzir, comecei tudo de novo. 12 anos de trabalho perdido. E ele renova o trabalho.
E agora, no final de 8 anos depois, completando 20 anos de trabalho, no final do ano ele vai lançar a Bíblia toda, na tradução do dialeto Makua, para entregar para o povo dele. Sabe o que é isso? Nível de comprometimento como uma testemunha do Senhor Jesus. Até onde você está disposto a ir por Jesus Cristo? Até onde você está disposto, o que você está disposto ou disposta a fazer por Jesus Cristo? Até onde? Estevão, ele falou: eu estou disposto até a morrer por amor de Cristo. Quando você lembra do apóstolo Paulo, a palavra do Senhor diz que quando ele estava voltando para Jerusalém, um profeta chamado Ágabo pega o cinto que ele não sabia de quem era, e ele fala: de quem é esse cinto? E Paulo fala: esse cinto é meu. Ele enrola o cinto nas mãos de Paulo e fala assim: olha, como esse cinto está sendo enrolado nas tuas mãos, você ao chegar em Jerusalém vai ser preso e vai ser entregue na mão dos romanos. A igreja que estava naquele lugar, todo mundo começou a dizer: Paulo, não vá, não vá, não vá. E Paulo diz: olha, não entristeça o meu coração, não desanime meu coração. Eu não só estou disposto a ser preso por amor a Jesus, como estou disposto até o quê? Morrer por causa de Jesus. Qual é o seu nível de comprometimento? O poder que o Espírito derramou sobre a minha vida e sobre a sua vida é para que nós sejamos testemunhas, se necessário for, a ponto de darmos a nossa vida por amor ao Senhor. Em 2014 foi a última vez que eu estive em Moçambique, na parte sul. Nós estávamos andando numa cidade chamada Marromeu. De Marromeu nós íamos para Caia, e no meio do caminho, assim, andando na estrada, no meio do nada, vimos uma placa assim: aqui jaz o túmulo da esposa do Dr. David Livingstone. Vocês conhecem, né? Aí eu gritei para o cara assim: para, igual John Kleber: para. Mas não é esse aqui não, é o outro lá. Que chato lá da televisão. Nossa, Deus do céu. Para. O cara parou, olhou, pô, entra aqui, entramos. Lá havia sido um convento de freiras, se não me falha a memória. E nós entramos assim, e fomos lá, no fundo tinha um cemitério, e lá a lápide: aqui jaz o corpo, eu esqueci o nome dela, mulher do Dr. David Livingstone, que em 1800 e não sei o que, morreu com uma febre e foi sepultada neste lugar, e está lá tudo escrito. Eu, minha esposa, uns outros amigos nossos, eu falei assim: gente, imagina esse lugar, hoje já é difícil, um percurso de mais ou menos 280, 300 quilômetros, nós gastamos 17 horas para fazer. Isso agora, do ano de 2014, você imagina em 1800 e lá vai pedrada. Aquele povo andando no rio, caminhando, a mulher daquele homem adoece, fica com febre, é depositada lá em Moçambique, naquela terra. E agora em 2014 eu passo, vejo aquela lápide, e aquilo encheu o meu coração de alegria, de emoção, e fui confrontado pelo Espírito, porque o Espírito Santo de Deus dizia no meu coração assim: você está disposto a ir até o fim? Porque é muito bonito, gente, quando a gente está sentado nos bancos aprendendo, a gente se empolga, a gente fica alegre, a gente fica cheio de coisa, mas na hora do vamos ver, e aí? Até onde você está disposto a ser testemunha do Senhor? Você está disposto mesmo a morrer por causa do Senhor Jesus? Para passar para o segundo ponto do testemunho, eu quero chegar ao seguinte: nós temos que estar dispostos a ser para Jesus o que o muçulmano radical é para o Islã. Porque lá, sem conhecer a verdade, eles acreditam que se eles morrerem por uma causa, eles vão para o paraíso. Mas às vezes nós que somos cristãos, que conhecemos a verdade, sabemos a verdade, temos o conhecimento da verdade, muitas vezes nós não temos nem 10% da coragem que aqueles caras têm. Até onde você está comprometido como testemunha do Senhor Jesus? Quem está me entendendo diz amém. Você está me entendendo? Até onde você está disposto a ir por amor a Jesus?
Então, primeira parte do ser testemunha, nível de comprometimento. Segunda parte, envolvimento com a mensagem, ou com você ter sido testemunha ocular, ou seja, você conhece os fatos. Bom, se eu vou testemunhar, eu tenho que testemunhar de algo que eu vi, de algo que eu experimentei, de algo que eu provei, de algo que eu presenciei, de algo que eu conheço. O quanto você conhece do Senhor, o quanto você conhece da palavra, o quanto você conhece do chamado que Deus deu a você. Eu costumo dizer que hoje no Brasil, sem medo de errar, a gente tem muito mais de 60% a 70% de crentes que nunca leram a Bíblia uma vez sequer. Como é que eu sou testemunho de algo que eu não conheço? Como é que eu sou testemunho de algo, de alguém que eu não posso testemunhar dele? Você não pode ser um missionário, você não pode ir fazer missões dizendo de algo que você ouviu dizer, de que você ouviu um rumor. Você tem que testemunhar de algo que você experimentou. A palavra do Senhor diz que os filhos de Seva, eles chegaram e começaram a achar muito bonito Paulo expulsando demônio, e pegaram e falaram assim: bom, vamos fazer também igual o Paulo, né? Vocês conhecem a passagem, não conhecem? Então chegaram para o encapetado e falou assim: nós te expulsamos em nome do Jesus que Paulo prega. O capiroto, né, o calça curta, falou para eles assim: é o seguinte, Jesus eu sei quem é, Paulo eu também conheço, mas te conheço? Quem é você? Ou quem são vocês? Sabe, queridos, muitas pessoas querem ser testemunha de algo que não experimentaram, de algo que não viram, de algo que não testemunharam. Eu sou filho de missionário, minha vida toda eu vivi nesse meio de igreja, nesse contexto de missões. Eu cansei de ver, nesse Amazonas aqui então, irmãos, isso aqui há 45, 50 anos atrás, sei lá como é que é hoje, mas naquela época aqui você puxava demônio, era com rodo. Demônio, você falava, sai no nome de Jesus, saía pelo ladrão. Aqui em Itacoatiara, quando nós moramos aqui, a gente via, eu cansei de ver isso. Meu pai levantava a mão para orar, a pessoa saía, pulava endemoniado do terceiro banco da igreja, passava por cima de todo mundo, caía no chão aqui, e começava a rastejar como cobra no meio da igreja. Teve uma época que minha mãe ficou 5 dias, ela e uma outra missionária, com uma mulher, expulsando o demônio dela, era expulsando, saía um, entrava outro, saía um, entrava uma batalha, aquele negócio de louco. Teve um pai de santo chamado Candinho, de evangelização e abrindo o campo missionário ali em Itacoatiara, começou a prejudicar, alguns espíritas começaram a receber Jesus, e ele mandou um recado para o meu pai: fala com este homem, para ele parar de falar desse Jesus, porque senão eu vou colocar o nome dele na boca do sapo, vou costurar e ele vai morrer. Eu lembro como se fosse hoje, o dia que meu pai inaugurou uma congregação dentro do centro espírita do Candinho. Aquela noite ele ficou endemoniado, uma coisa terrível. Ele andava assim no corredor da igreja com a mão para trás assim, urrando igual um bicho, e o pau cantando, e o fogo descendo, e o povo glorificando, e o centro espírita dele virou uma igreja. Eu cresci vendo tudo isso. Mas quando foi em 1994, quando o Senhor falou diretamente comigo, o Senhor falou dessa forma comigo: eu conheço o seu pai, eu conheço a sua mãe, eu conheço a história do seu pai, você conhece o seu pai, você conhece a sua mãe, você conhece a história do seu pai, mas qual é a sua história comigo? Qual é a sua experiência comigo? O que você tem para contar de mim? Porque dar testemunho do que o outro fez é uma beleza, agora você dá testemunho do que você viveu com Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Não adianta você sair para fazer missões para ficar contando a história dos outros. Você tem que ir para missões para contar a sua história, o que Deus fez comigo, o que Deus realizou na minha vida. Talvez você fale: pastor, mas eu não tenho muita história para contar, minha história é o meu samba é um samba de uma nota só. Pois comece com uma nota só, daqui a pouco tem 2, tem 3, tem 4, daqui a pouco você tem uma sinfonia, porque você foi
para ser testemunha daquilo que você viveu ou está vivendo com Deus. Hoje pela manhã o pastor Saulo estava falando acerca de Davi. E aí, não quero entrar na mensagem dele, não é isso, mas aproveitar para dentro dessa linha de você ser testemunha, é você estar comprometido com algo, porque você viu, porque você participou, porque você experimentou. O Davi, ele chega lá, naquela confusão do Golias, todo mundo pagando pau para Golias, todo mundo com medo do Golias, todo mundo correndo do Golias. E o Davi chega e fala: o que está acontecendo nesse lugar aqui? Não, aí é o gigante, o filisteu aí, que está desafiando há 40 dias o povo de Israel, o exército de Israel, e ninguém faz nada. Ele falou assim: mas quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Davi não estava desdenhando de Golias, preste atenção. Davi não estava falando assim: quem é esse cara? Quem é você? É tipo assim, quem é você para conversar comigo? Não, Davi não conhecia o Golias. A pergunta dele é de alguém que quer conhecer o inimigo. Quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Aí ele contaram quem que era Golias. Aí ele falou: não, eu vou enfrentar. Mas eu vou enfrentar baseado em quê? Aí o Davi pega, vai, falam com Saul: olha, tem um menino aí, um rapaz aí, porque não é um menino, é um rapaz, um jovem, que está a fim de enfrentar o gigante. Quem é? Traz ele para mim. Aí trouxeram o Davi. Quando o Davi chega diante do Saul, o Saul fala: cara, você não vai dar conta. Versão atualizadíssima, tá, gente? Você não vai dar conta. O que o Davi fala? Não, rei, pode ficar tranquilo, eu vi o meu irmão enfrentando o leão, e pegou o leão pela barba e matou ele. O meu outro irmão pegou um urso, cortou a garganta dele e venceu. Foi isso que o Davi falou? Sim ou não? O que o Davi disse? Teu servo estava pastoreando a ovelha do seu pai, ou seja, o pai dele, e veio um leão para arrebatar, eu saí contra ele e o matei. O que Davi estava dizendo? Eu tenho testemunho para dar de experiência que eu tenho na batalha. Agora, eu não sei se você já viu um leão, irmão. Minha irmã, eu já vi um leão de perto. Uma das viagens que eu fiz para Moçambique, na volta passei pela África do Sul, estava de bobeira, tinha uns 2 dias no negócio, e fui lá conhecer o Parque dos Leões. Irmão, não queira estar cara a cara com o leão, não. Pelo amor de Deus, aquele bicho é intimidador. É grande, é muito grande. Eu fico imaginando um Davi falando assim: eu peguei o bicho pela barba e matei aquele gatinho. O urso, irmão. Você sabe por que ele topou o Golias? Segundo a gente faz a conta, o Golias vai ter em torno dos 3 metros, 3 metros e 20 por aí, não é verdade? A altura dessa parede praticamente. Porque ele já tinha encarado um urso. O urso chega a 3 metros de altura. Pô, por que mata um urso 3 metros de altura, marca um gigante 3 metros e 20? É só 20 centímetros de diferença. O que Davi está dizendo? Eu tenho experiência, eu tenho testemunho para dar. Quem está me entendendo? Mas recebereis poder, ou descer sobre vós o Espírito, e sereis minhas testemunhas. Primeiro, qual é o seu nível de envolvimento? Está disposto a ir até morrer? Segundo, o quanto de testemunho, quanto você está envolvido? O que você tem para dizer, para testemunhar daquilo que você está envolvido? É por isso que você tem que aproveitar todas as oportunidades que você tem aqui nesse seminário. Porque quando você sair para a obra, quando você sair para missões, você não vai ter o pastor John Kleber fazendo cafuné na sua cabeça, dizendo: não, meu filho, vamos lá, vamos continuar, vamos para frente. Não conseguiu vender tudo hoje, não, amanhã vem. Não tem não, é você e Deus. E quando você de repente chegou aqui com pão, com bolo, com material de limpeza, ele falou: volta, porque eu só aceito você com tudo vendido. É porque ele sabe que quando você for para o campo, ou você vende tudo, ou você vai passar dificuldade, vai ter que ir até o final.
Mas lá dificilmente você vai afrouxar, lá dificilmente, como diz o mineiro, você vai arregar, se você não arregar aqui. Agora, se você afrouxar aqui, se você arregar aqui, se você pedir para sair aqui, quando você chegar no campo, vai ser a mesma coisa. Sabe por quê? Porque você não tem testemunho para contar. O testemunho que você vai ter para contar pois é, lá eu não consegui, né? Não passei na prova, não segurei o tranco, agora é isso aí que você vai ter para contar. Davi disse: o teu servo matou um leão, o teu servo matou um urso, e Deus vai fazer com que eu faça com esse filisteu a mesma coisa que eu fiz lá. Não tem conversa, porque Davi tinha experiência, ele era uma testemunha, tinha testemunho, ele estava envolvido com o processo. Agora, esse envolvimento tem que ser de coração, tem que ser de corpo, alma, mente, espírito. Não dá para ser uma testemunha mais ou menos, como diz lá em Minas, meia colher, né? Não tem jeito, ou você está envolvido completamente ou você não está. Porque quando você pensa que está envolvido parcialmente faz a diferença, você vai perceber que não faz. Vou te dar um exemplo bíblico: Ananias e Safira. O mover de Deus vem sobre a igreja, todo mundo vendendo tudo, entregando para os apóstolos, dizendo: toma aqui, para que não tenha ninguém passando necessidade. Todos tinham tudo em comum, ninguém passava falta de nada, mas tinha um pessoal ali que queria, como diz um jovem que eu tenho na igreja, queria pagar de gatão para todo mundo. Queria só fazer a propaganda, queria só se envolver parcialmente, queria só estar nas manchetes de jornais, mas o envolvimento, o testemunho, a experiência mesmo, eles não queriam viver. Você já conhece, não precisa dizer mais o que aconteceu. Vende por 100, fala que foi por 50, você leva 25, eu levo 25, chega lá, coloca aos pés de Pedro, a gente passa batido, bonitão, como todo mundo, mas na verdade ainda fica com um troco no bolso. Os dois estão lá. As caveiras estão até assim, até orar, né? Por quê? Porque não adianta estar envolvido parcialmente com o processo. Testemunha tem que estar envolvido completamente. Testemunha tem que estar com ciência dos fatos. Porque ao ser perguntado, não vai titubear. Eu gosto muito de assistir esse filme de tribunal. Quando coloca lá a testemunha e o advogado parte para cima com sede, isso, e aquilo outro, e a testemunha está ali, e é assim, não se contradiz, porque o advogado, a gente sabe como fazer contradizer, e pega a contradição, não tem jeito de escapar. Qual é o seu nível de testemunha? O quanto você está envolvido com o processo? O quanto você está disposto a falar daquilo que você tem vivido, se é que você tem vivido. Eu tenho uma pessoa que eu considero ele o meu melhor amigo, lá de Belo Horizonte. E eu e ele temos um colega em comum. E um dia nós estávamos conversando sobre algo que esse nosso colega em comum, algumas dificuldades que ele tinha em relação à família, enfim, uma série de coisas. E num determinado momento da conversa, esse meu amigo virou para mim e falou assim: Eliatan, você tem que entender o seguinte, ninguém pode dar aquilo que nunca recebeu, ou ninguém pode dar aquilo que não tem. Eu falei: faz sentido, porque naquilo que nós estávamos conversando, e por conhecer esse colega em comum, a família, a história, tudo, a gente sabia que aquilo que eu estava questionando era o que ele nunca havia recebido. Então, como é que eu vou dar o que eu não recebi? Como é que você vai testemunhar de Jesus se você não aproveita para ter experiências com Jesus? Se você não tem experiências com Jesus, se você não tem experiências com o Espírito, como é que você vai ser testemunha? Porque a testemunha, ela está comprometida diretamente com fatos que ela viu, que ela participou, até que ela sofreu, que ela experimentou. Teu servo matou o leão e o urso, vou matar esse filisteu. Não é envolvido parcialmente como Ananias e Safira, dizendo: eu quero apenas aparecer na foto, mas não quero estar comprometido, porque não viveram a realidade que estava acontecendo naquela igreja, naquela comunidade de fé. Então, quando o Espírito nos enche, quando o Espírito nos capacita,
é para que nós sejamos testemunha. Nível de comprometimento: até a morte, se necessário for. Em segundo lugar, conhecer os fatos, estar envolvidos com os fatos, ter participado dos fatos, ter experiência com os fatos, não negar a verdade. Quando Judas se mata, e aí a palavra do Senhor diz que os apóstolos precisam de colocar alguém no lugar de Judas, e eles encontram dois homens. Quem são os dois homens? Matias e... Onde? Barnabé? Não, não é Barnabé não. Matias e... Gente do céu, não é possível que vocês não sabem. Vamos lá? José? É o Zezinho, né? Enquanto você pensa aí, ou confere na Bíblia, José de Arimateia? Não. Olha lá. Confere na Bíblia, faz igual os bereanos. Bom, mas independente que você não se lembre o nome do segundo, existia um critério, um único critério para que eles pudessem substituir a Judas. Quem se lembra qual é esse critério? Qual era esse critério? Alguém lembra? Acharam aí? Atos. Vamos lá. Oi? Achou? Achou? Quem achou aí? Qual que é o texto? Atos 1:23. Então vamos lá. Qual que é o critério? Vamos aí. Vamos a partir do 21. Quem encontrou Atos 1:21? Nós estamos no 8, é só ir para o 21. Todo mundo encontrou? Amém? Sendo assim, é preciso que escolhamos uns dos homens que fizeram o quê? Gente, vocês estão acordados ou estão dormindo? Vamos lá de novo. Sendo assim, é preciso que escolhamos os homens que o quê? Acompanhar o quê? Acompanhar o Senhor Jesus. Durante o quê? Uma semana? Durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós. Eles precisavam de alguém que fosse uma testemunha de tudo aquilo que Jesus havia feito em todo o tempo que Jesus esteve entre eles. E da turma que estava ali, eles encontraram dois homens, e eles estabeleceram um critério. Que tempo era esse? Que tempo era esse? Desde que? Até o dia. Então eles queriam um homem que tivesse estado entre eles todos os dias que Jesus esteve ali, desde o dia do batismo de João até o dia que Jesus foi elevado aos céus. Bora, vamos lá. Quantas pessoas você acha que caminharam junto com Jesus? Porque Jesus não tinha só os 12 discípulos. Os 12 que estavam próximos com ele, andavam com ele todo dia, mas Jesus tinha mais discípulos. Sim ou não? Tinha mais discípulos. Tinha mulheres que eram discípulas de Jesus. Tinha o José de Arimateia, era um discípulo de Jesus. Nós temos outros discípulos que eram discípulos de Jesus. Possivelmente, provavelmente, o Nicodemos pode ter se tornado um discípulo de Jesus. Mas de toda essa galera,
que foi discípulo de Jesus, só 2 eram testemunhas comprometidas a ponto de dizerem sobre tudo o que aconteceu na vida de Jesus. Só 2. O Matias e o outro era chamado também de Barsabás, conhecido como Justo. 2. E aí eles lançaram sorte, que diz aí a palavra do Senhor, e caiu sobre Matias, que foi aquele que substituiu Judas. Então nós precisamos de uma pessoa que tenha caminhado conosco desde os dias do batismo de Jesus até o dia que ele foi assunto ao céu. Tem que ser uma testemunha envolvida no processo, conhece a nossa caminhada, conhece o Evangelho, conhece o projeto de Jesus, sabe como Jesus gosta, sabe como Jesus andava, sabe qual é o caráter de Jesus, tem o caráter de Jesus, tem o Espírito de Jesus sobre ele, conhece a intenção do coração de Jesus, ouviu as palavras de Jesus, absorveu as palavras de Jesus, tem capacidade para ser apóstolo no lugar de Judas, tem que ser uma testemunha que esteja envolvida no processo. 2. Sabe o que eu fico pensando? A palavra do Senhor diz que quando Jesus ele foi assunto aos céus, eram cerca de 500 pessoas que estavam ali no Monte das Oliveiras olhando. Não é isso? Estavam ali olhando quando Jesus subiu, desapareceu. Jesus desapareceu na nuvem e eles continuaram lá. Se aqueles 2 anjos não descem, eles estavam até hoje lá olhando para o céu, esperando Jesus voltar. Aí Jesus fala assim: ô anjo, desce lá e avisa para aquele povo que eu falei com eles que eu vou voltar, mas nem agora não. Aí os anjos voltam e falam assim: o que vocês estão de boca aberta olhando para cima? Não é isso que está escrito lá? Na versão atualizadíssima, gente. Mas não é isso? Ué. O que vocês estão olhando para... Varões, então eu vou falar o certo. Varões galileus, por que estáis olhando para o alto? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, ele vai descer sobre as nuvens para buscar a sua igreja, o seu povo, enfim. Agora eu só falei mais fácil. Por que vocês estão de boca aberta olhando para cima? Vai para casa, Jesus vai voltar, mas nem agora não. Quantas pessoas eram? Cerca de... E qual foi a ordem de Jesus antes de Jesus subir naquele momento? Oi? Fica em Jerusalém, até que do alto vocês sejam o quê? Revestido do poder. Beleza. No dia do revestimento do poder lá em Pentecostes, quantas pessoas tinham no cenáculo? Quantas? 120. Cadê as outras 380? Pode não ter acreditado, podem ter esquecido, podem ter feito pouco caso, mas perderam a oportunidade de virem sobre elas cumpridas a palavra do Senhor Jesus, que diz que ia mandar o Espírito, que é o Atos 1:8 que nós estamos lendo. Vocês fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos do poder de Deus, porque vocês vão ser revestidos do Espírito Santo, para que vocês sejam minhas testemunhas. 500 pessoas, mas só 120 receberam a promessa. 380 sumiram, desapareceu, escafedeu. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu não sei se um dia eu vou voltar aqui em Manaus para ministrar uma outra conferência. Eu não sei. Mesmo não voltando aqui em Manaus, mas posso perguntar para o pastor John Kleber: quantos daqueles que nos ouviram lá continuam sendo testemunho? Eu gostaria de ouvir do pastor John. Todos, nenhum deles se perdeu, porque todos ficaram envolvidos no processo e continuam por aí, testemunhando e anunciando o nome de Jesus, abrindo portas, abrindo seminário, abrindo igreja, falando do amor de Jesus, indo para os ribeirinhos, indo para onde Deus está enviando, porque eles todos são testemunhas e continuaram envolvidos no processo. Ninguém afinou, ninguém acovardou, ninguém correu, ninguém foi embora. Agora, infelizmente, eu também posso ouvir do pastor John Kleber: olha, pastor, daquela turma, são quantos? 40? 38. Daqueles 38, só 10 permaneceram. 28, nem sei por onde anda.
perderam a oportunidade de continuarem sendo testemunhas daquilo para o qual o Senhor os chamou, porque preferiram se envolver com outras coisas do que continuar envolvidas no processo da disseminação do Evangelho, da pregação do Evangelho, do projeto missionário, de levar a obra do Senhor aonde o Senhor quer os enviar. Quem está me entendendo, diga amém. Está me entendendo mesmo? Amém? Para você ser testemunha, o Senhor te capacita, o Senhor te dá poder, o Senhor te reveste para que você seja uma pessoa envolvida a ponto de morrer se necessário for, e de estar envolvida no processo, ou seja, ter conhecimento daquilo que Jesus é, daquilo que Jesus quer, aonde Jesus quer te enviar, como Ele quer fazer, onde Ele vai fazer, quando Ele vai fazer. Mas você é uma coisa, mesmo não tendo a ciência de todas essas coisas, uma coisa você sabe: eu continuo sendo testemunha, porque foi para isso que o Espírito me ungiu, o Espírito me capacitou, o poder do Espírito veio sobre mim para que eu fosse testemunha do Senhor Jesus Cristo. Quem está me entendendo? Envolvido a ponto de até estar envolvido no conhecer, entender, ouvir, para poder falar com experiência própria. Não é o Deus dos meus pais, não é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Saul, no final da vida dele, ele chega para Samuel e fala assim: consulta o Senhor teu Deus. Não era o Deus de Saul, era o Deus de Samuel. Você, quando é testemunha capacitada pelo Senhor, não é o Deus do pastor John Kleber, não é o Deus do pastor Larry, não é o Deus do pastor Giovanni de Jesus, é o seu Deus, porque o Espírito te capacitou para ser testemunha, porque você é uma testemunha, porque você experimentou, porque você viveu, porque você provou, porque você sentiu na carne o que é ser uma testemunha do Senhor Jesus Cristo. E para isso, o Senhor pode nos permitir passar por situações as mais adversas e as mais difíceis possíveis, para provar se nós realmente estamos dispostos a testemunhar do Evangelho e sermos missionários, de levarmos esse Evangelho adiante. Paulo lhe disse: sou prisioneiro, estou em cadeias por causa do Evangelho. Mas ao mesmo tempo ele dizia também: porque eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê. Um homem comprometido, envolvido no processo. Ele dizia: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo Jesus. Ele fala: falo como louco, mas se eles são apóstolos, eu sou mais ainda. Se os caras aí batem no peito dizendo que eu sou teólogo, eu sou mais do que eles. E falo por quê? Vamos abrir aí 2 Coríntios capítulo 11, e eu termino com essa fala para amanhã a gente continuar e eu chegar onde eu quero. Está difícil de eu chegar onde eu quero. Mas amanhã de manhã, se Deus quiser, eu acho que é de manhã que eu falo, a gente chega. 2 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23, quem encontrou diz amém. São servos de Cristo? Eu ainda mais me expresso como se estivesse enlouquecido. Eu ainda mais me expresso como se estivesse enlouquecido, pois trabalhei muito mais. Fui encarcerado muitas vezes, fui açoitado mais severamente e em perigo de morte várias vezes. Eu estava conversando com um pastor amigo, um missionário amigo meu de uma outra instituição de missionários. Essa conversa que eu tive com ele foi há uns 2 anos atrás, então 2017, mais precisamente 2016, e dentro da instituição dele, ele disse para mim assim: Eliatan,
desde 2002, 2003 mais ou menos. Então era entre 13 e 14 anos naquela data, que nós não temos ninguém pioneirando trabalho nenhum. Porque a turma que chega aqui quer ir para um lugar onde já tem algo pronto. Porque ninguém está disposto a enfrentar a dificuldade. Ninguém está disposto a passar possivelmente uma necessidade. Quer saber se tem Wi-Fi, se tem internet. Gente que não é testemunha, porque ele não está disposto a se envolver a ponto de dizer como o apóstolo Paulo: passei açoites, perigos de morte. Ele continua dizendo: 5 vezes recebi do judeu 39 açoites, ou em algumas traduções uma quarentena menos uma. Se não me engano é Flávio Josefo que descreve o que as pessoas que passavam por esses açoites diziam acerca dessa quarentena menos uma. Diz que o primeiro terço, ou seja, as 13 primeiras, abriam sulcos nas costas, nos lombos, buracos. É como se passar uma faca assim e abrir e ficar aquelas brechas. Primeiro terço. O segundo terço era como se jogasse chumbo derretido dentro desses sulcos. E o terceiro terço, a pessoa perdia o controle sobre as necessidades fisiológicas, ou seja, defecava e urinava pelas pernas abaixo. Paulo disse: eu recebi 5. Ele foi pentacampeão. É penta! É penta! Mais de uma quarentena menos uma. Quem está me entendendo no nível de comprometimento de Paulo? Diz amém. 3 vezes fui espancado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. O Paulo, na teologia da prosperidade de hoje, é o cara mais desgraçado da face da terra, porque ele sabe fazer a palavra de Deus e sofre naufrágio. Esse cara tem que morrer. Pensa. Porque na teologia da prosperidade, ou você é vitorioso ou você é do diabo. Porque se você sofre derrota, você não é de Deus, você é do diabo. Você não pode ficar doente, você não pode ter um monte de coisa. Paulo diz: eu saí para evangelizar, para fazer a obra de Deus, e passei por naufrágio. Continua dizendo ele: passei um dia e uma noite exposto à fúria do mar. Ele continua dizendo: muitas vezes passei em perigos, em viagens, perigos em rios, perigos entre assaltantes. Eu fico imaginando que Paulo deveria morar no Rio de Janeiro nessa época, né? Perigos entre meus próprios compatriotas, perigos entre os gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar. Vai passar perigo assim lá na casa do Paulo, gente, não é possível. Mas aqui ele fala de um perigo, irmãos. A gente vê muita gente abandonando o chamado e saindo da igreja por causa desse perigo aqui. Ele fala, perigos entre o que aí? A convivência, ela é diária. Então obviamente que a possibilidade de um desgaste, do embate é muito maior do que somente você viver na sua casa, encontrar uma vez por semana, 2 vezes por semana na igreja. Essa coisa acontece. Mas quantas pessoas já perderam a esperança ou deixaram de ser testemunha por causa de muitas vezes considerar estar entre falsos irmãos, e às vezes por estar mesmo numa luta contra um falso irmão? Mas um falso irmão não é motivo para você deixar de ser testemunha, não. É motivo para você se fortalecer e continuar sendo testemunha e dizendo: até entre falsos irmãos eu me virei e Deus me deu vitória. O pastor foi pregar lá na igreja nesses dias atrás, e ele falou assim, que uma pessoa falou com ele assim: eu não quero mais ficar aí na igreja não, eu agora vou ser um desigrejado, porque a igreja tem muito hipócrita. Aí ele disse que falou assim: não, mas a gente está aceitando mais gente também, você pode ir para lá. Sempre cabe mais um. Entre falsos irmãos, trabalhei arduamente por diversas vezes, fiquei sem dormir. Fiquei sem o quê? Fiquei sem o quê? Gente, fiquei sem o quê? Quem não respondeu é porque está... Fiquei sem... Que hora que vocês acordam aqui, gente, para trabalhar? Uma turma aí é do pão, trabalha... Levanta que horas? 3h50. Mas você dorme até 3h50, não é isso? Por que está murmurando muitas vezes? Pô, tem que levantar 3h50. Por que não pode ser 4 horas? Paulo falou: eu fiquei muitas vezes, foi sem dormir.
Ele não falou assim, fiquei muitas vezes acordando às 3h50 da manhã. Ou para outros, os outros acordam que hora mais ou menos? 5? Hã? 5h59? Quem está me entendendo onde eu quero chegar, diz amém. Reclama não. Paulo falou assim, o meu testemunho, Deus me deu o poder, me fez testemunha, até para ficar sem dormir. Estão me entendendo mesmo, amém? Passei o quê? Passei o quê? Vocês passam fome aqui no seminário? Não? O que é? Deus o quê? Quem falou Deus me livre? Alguém falou Deus me livre? É isso? Ah, os meninos que o digam. Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu queria que vocês fossem honestos comigo. Nós estamos entre família. Vai ficar só aqui com a torcida do Galo, que eu vou contar depois. Mas quantos já reclamaram por causa da comida que comeram aqui algum dia? Paulo disse, para ser testemunha, eu fiquei sem comer várias vezes. Passei fome. Eu me lembro quando nós morávamos no Paraná, na casa de recuperação. Nós ficamos uma época, não tinha comida direito, e a única coisa que nós recebemos de doação do SEASA naquela época foi um caminhão de repolho. Você imagina, a gente comeu repolho 30 dias. Era sopa de repolho, era salada de repolho, repolho cozido, repolho refogado. Você imagina, irmãos, a nuvem de glória. A casa de recuperação, quase 50 homens recuperando lá. Você imagina isso? Não imagina não, é melhor você não imaginar. Você está me entendendo? Paulo está dizendo, o meu processo de testemunha, o meu envolvimento com testemunha, eu estava tão envolvido no processo, que até fome eu passei. Paulo não está reclamando de uma falta de uma comida que ele gostava, ou porque ele não comeu uma comida que ele queria. Ele fala, não, eu estou dando graças, estou mostrando que o meu envolvimento como testemunha é a ponto de ter passado fome, e vamos para frente, porque eu estou envolvido no processo. Quem está me entendendo, diz amém. Muitas vezes atravessei longos períodos em jejum, suportei frio e nudez. Aqui, se ninguém é índio, acredito que nudez nunca ninguém passou por aqui. Ninguém veio da tribo lá e andava pelado lá, todo mundo anda bonitinho de roupa. Mas Paulo diz, até nudez eu passei. Além de tudo isso, pesa diariamente sobre mim a responsabilidade que tenho para com todas as igrejas. É esse nível de testemunha que nós precisamos alcançar. Tem coisas, queridos, obviamente guardadas as devidas proporções, queridas, que nós nunca vamos viver porque não está dentro do nosso contexto cultural, religioso, etc. Mas em tudo aquilo que envolve o nosso contexto cultural, religioso, os desafios que nós vivemos, você tem que estar envolvido no processo a ponto de, se preciso for, morrer e testemunhar daquilo que você tem vivido e tem passado. Eu termino a minha fala aqui para passar para o pastor John, que este homem, em 2 Timóteo capítulo 4, ele só declara o seguinte: combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. É o resumo de um homem que é
testemunha. Ele disse: olha, eu não arreguei, eu não pulei fora, a missão que o Senhor me deu, eu cumpri, eu fui até o final, a ponto de que, se aconteceu mesmo, nós não sabemos, né? Mas a tradição diz que ele foi decapitado, a ponto de que, quando a cabeça dele foi cortada, cai a cabeça para um lado, quem sabe o corpo para o outro, mas morre um homem que foi testemunha, que foi envolvido no processo durante todo o tempo da sua vida, e que esteve disposto a ser testemunha, envolvido a ponto de até entregar a sua vida por amor a Jesus. Então, no segundo ponto do versículo, de manhã, poder para alcançar o outro, não para promover-se, e hoje à noite, testemunha em 2 níveis, a ponto de morrer por Jesus e estar envolvido no processo. Por quê? Porque eu conheci, porque eu experimentei, porque eu tenho experiência, porque eu estou disposto a ir até o fim, nada vai me impedir, nada vai me parar. Essa é a expectativa no coração de Jesus para os missionários. Se não for assim, menos que isso não dá para ser. Diz que lá no Nordeste, o irmão foi recitar esse versículo, né? Combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Mas ele misturou as marchas e falou assim: combati um bom combate, perdi a fé e saí na carreira. Que tipo de missionário é você? O que combate um bom combate, completa a carreira e guarda a fé? Ou o que perde a fé e sai na carreira?